Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema, o conceito da esperança na saúde. 2 pontos de vista da Lília Noronha, professora de felicidade da Universidade Newton Lins. Ela que é coordenadora do Laboratório da Felicidade e do Bem Viver. Lília, bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, Márcio, bom dia aos nossos ouvintes, que alegria estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu julgo muito importante para esse momento da humanidade, que é a esperança. Obrigada por esse convite. Participa conosco também ele que já tem cadeira cativa e já há algum tempo não frequentava o Contraponto, e é sempre uma alegria tê-lo de volta, o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele que é professor do mestrado profissional da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, fundador da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, doutor Gonzalo Vecina. Alegria em tê-lo de volta. Bom dia, doutor Vecina. Bom dia, Márcio, bom dia, Anília, bom dia aos nossos assistentes, é um grande prazer estar aqui e para conversar desse negócio tão complicado chamado de esperança em tempos tão difíceis, né? Muito bem, antes de falar de esperança, nós vamos falar de felicidade, né? Que é exatamente a área de atuação da Lília. E se a gente revisitar a Grécia Antiga, foi o Aristóteles, lá no século IV a.C., quem primeiro colocou o tema felicidade com mais força, porque para ele a felicidade é uma atividade da alma e que expressa virtude. E para Aristóteles, todas as coisas do universo têm um propósito, uma função, um fim. E viver uma vida de acordo com a razão é, para Aristóteles, a função humana. E viver uma vida excelente. E aí eu pergunto, professora Lília, se o laboratório foi erguido tendo como base os fundamentos aristotélicos. Muito bom, Márcio. Bom, o Laboratório da Felicidade do Bem Viver é um espaço dentro da Universidade Newton Lins, em Manaus, onde eu trabalho, e é um espaço muito inovador, porque ele busca promover afetos positivos nos frequentadores do laboratório, sejam estudantes, professores, comunidade acadêmica como um todo. O Laboratório da Felicidade, ele se espelha, ele se inspira pela filosofia grega também, mais os estoicos do que quaisquer outros, Epicuro, por exemplo, mas também se inspira muito na filosofia indígena. A filosofia indígena, ela se diferencia um bocado da filosofia ocidental, porque ela está baseada no coletivo, ela está baseada numa crença de que, para ser feliz, eu preciso fazer o outro feliz. Então, a felicidade tem a ver com um encontro, com a vontade de promover o bem comum. Então, apesar de os gregos serem bons inspiradores, eu tenho livros no laboratório que eu gosto sempre de estar revisitando, para inspirar os estudantes a pensarem dessa perspectiva, mas especialmente a filosofia indígena da Amazônia é o que mais nos inspira. Uhum. Doutor Vecina, eu estava lendo um artigo assinado exatamente pelo chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto, no Canadá, e ele disse o seguinte, doutor Vecina, que os médicos são seres humanos. Isso não foi estudado em ensaios clínicos, mas geralmente se presume ser verdade. Portanto, se os médicos querem obter felicidade, eles devem tentar encontrar propósito e prazer nas suas vidas. Eu pergunto se por aí o senhor concorda com essa tese ou seria muito diferente disso? Márcio, eu certamente concordo com a tese, né? Mas me sinto na obrigação de dizer que a ciência exige mais do que concordância, a ciência exige demonstração. Então, eu acho que nós temos que buscar a demonstração para que isso possa significar um caminho que nós temos que indicar, por exemplo, para os recém-formados, né?
que eles busquem um propósito na vida e que, na busca desse propósito, com certeza eles alcançarão a sua realização e, portanto, a sua felicidade, né? Eu acho que até já existem alguns assuntos, alguns estudos que mergulham em teses parecidas com essa da busca do caminho, né? Como aquelas que existem algumas pesquisas, embora sejam muito discutidas, por exemplo, sobre o valor da fé, o valor da oração na melhoria das condições dos pacientes, né? É lógico que esse espaço é um espaço que nós construímos pouco, nós somos muito muito duros em relação a essas questões mais espirituais, né? É muito interessante ouvir, por exemplo, da Lília, que ela foi visitar tribos indígenas que naturalmente tem que ter uma condição diferente para viver do que nós. Quer dizer, quem vive na selva tem que ter um tipo de construção de relação comunitária diferente, todos dependem de todos, não tem como viver individualmente, né? Então, temos que aprender também com os povos originários aqui no Brasil, porque eles têm um conhecimento que lhes permite viver com o que eles acham que é felicidade, né? Com certeza nenhum índio acha que a felicidade é ter um carro, e nós, urbanos aqui, somos todos viciados em transporte individual, né? Então, acho que temos muito que aprender com os povos tradicionais e temos também que estudar, porque certamente uma das coisas que o futuro vai exigir de nós é uma condição melhor para viver, e uma condição melhor para viver deverá ter indicações que nós temos que passar para as pessoas. E no caso dos profissionais de saúde, isto é mais importante ainda, dado que nós trabalhamos tentando curar pessoas de coisas que às vezes nem são doenças, são problemas de convivência. Professora Lília, você se referiu aos estoicos da Grécia, né? E os médicos, geralmente, eles são treinados para permanecer estoicos diante do sofrimento. Embora todas as pessoas experimentem ou testemunhem sofrimento às vezes, a coisa única sobre uma vida na medicina é que o sofrimento é algo que os médicos testemunham o tempo todo, né? E aí a pergunta que se coloca é como manter acesa a chama da esperança? Essa pergunta é muito boa, e eu gostaria, inclusive, de interagir com o que o Dr. Vecina falou há pouco. Bom, eu dou aula para estudantes de medicina. Os meus alunos, em sua maioria, são estudantes de medicina, muitos da área da saúde, mas especialmente na medicina. E os estudantes de medicina estão num estado de sofrimento emocional muito grande. E eu não acho que isso seja só na minha universidade, eu vejo em outros lugares também, porque existe uma pressão muito grande, né? É natural, porque é uma ciência, é um campo do conhecimento que requer uma responsabilidade muito grande, né, de cuidar da vida do outro, mas eu acho que tem alguns elementos que entram aí que são bastante preocupantes. É atribuído ao médico e também ao estudante de medicina um certo estilo de vida que ele não tem um diálogo positivo com a felicidade. Como o doutor Vecina bem disse, a sociedade em que a gente vive acredita que a felicidade vai ser alcançada com a aquisição de bens materiais, né? Quando eu tiver um carro, quando o meu carro for melhor do que o do meu colega, quando eu puder fazer uma festa de casamento maravilhosa que eu puder exibir para as outras pessoas, quando eu puder trocar meu telefone porque esse aqui está velhinho e eu não consigo fazer boas fotos para as redes sociais com ele. Então, tem uma série de crenças atribuídas à felicidade que não dá felicidade, muito pelo contrário, que acabam fazendo com que as pessoas fiquem muito infelizes no seu cotidiano.
Então, uma das coisas que eu lido com os meus colegas é exatamente isso: ensinar a colocar a sua percepção de felicidade em outras coisas que não seja aquisição de bens materiais, que não seja competição entre os colegas, que também é um elemento muito forte entre estudantes de medicina. E pensando no contato com o sofrimento e com a dor, que é uma frequente, realmente, né, entre esses profissionais, estimular a esperança tem a ver com uma percepção de que, mesmo quando você não é capaz de curar, mesmo quando você vai lidar com a dor do seu paciente, a forma como você vai lidar com esse paciente vai fazer toda a diferença na experiência de adoecimento ou de tratamento desse paciente. Então, a satisfação do profissional de saúde pode vir disso também. O quanto que eu dou de mim mesmo para aquilo, o quanto que eu estou olhando para aquela pessoa como um indivíduo que é digno de cuidado, que é digno de amor, e que é tão digno quanto eu de ser feliz, ainda que ele esteja numa situação diferente de mim nesse momento. Então, é ensinar eles a olhar para a humanidade do paciente e olhar para a sua própria humanidade. Contraponto, doutor Bessina. Não, eu não tenho dúvida de que aí é um caminho, e é um caminho que nós temos visitado pouco, né? A nossa prática médica, tanto do médico quanto dos outros profissionais que habitam a área da saúde, nós temos 14 profissões na área da saúde, boa parte do tempo que nós dedicamos no processo de formação dos nossos profissionais da saúde estão muito ligados à função curar, e muito ligados dentro do espaço do curar com o que nós chamamos de ciência, né? Grande parte da nossa capacidade de melhorar a condição de vida dos nossos pacientes está muito mais ligada à nossa capacidade de escutar do que à nossa capacidade de curar. Então, essa questão do escutar exige do profissional de saúde que, por exemplo, ele consiga desenvolver ferramentas que lhe deem domínio sobre uma coisa absolutamente necessária na profissão da saúde, que é a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Eu me colocando no lugar do outro, eu consigo entender o tipo de sofrimento que o outro está tendo. E eu, ao entender melhor o que é esse sofrimento, eu posso desenvolver uma capacidade de intervir nesse processo junto com o paciente. Quer dizer, eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que conseguir interagir e criar um espaço comum, paciente-terapeuta, em que a gente consiga levar à frente a possibilidade de, se não houver cura, de haver cuidado. Nós trabalhamos com cura e cuidado, embora a sensação, principalmente das pessoas, dos mais jovens que estão se formando, que estão em processo de formação, seja de um envolvimento com a cura. Mas nós somos profissionais do cuidado antes de ser profissionais da cura. E a medicina, desde Hipócrates, lá dos nossos colegas gregos, e antes dos gregos, os indianos, os chineses, os egípcios, todos eles desenvolveram capacidade de cuidado. Todos eles desenvolveram uma capacidade de cuidado. E muitos registraram essa capacidade de cuidado em códices escritos, né? Como Hipócrates o fez, como a Ayurveda, a medicina ayurvédica na Índia, como os chineses lá com Confúcio, todos eles registraram esses aprendizados, né? Então, acho que nós temos muito ainda a descobrir e a aprender nesse pedaço do cuidado. E com certeza, na cura, nós estamos engatinhando também, né? As descobertas recentes no campo da genética, as CAR-T-cell,
o instrumento de manipulação gênica chamado CRISPR, que deu aí recentemente um prêmio Nobel. Então, temos que desenvolver também a nossa capacidade de ser humildes para conseguir ir atrás desses conhecimentos que nós ainda não dispomos, mas que serão capazes de fazer com que nós tenhamos uma capacidade maior de nos realizarmos na medida em que podemos ajudar melhor os nossos pacientes. Professora Lília, discussões de esperança e desesperança são comuns no atendimento clínico, especialmente no contexto da psiquiatria, porque, de fato, a desesperança é um item avaliado, inclusive, para a depressão. No entanto, o papel da esperança na formação da saúde da população tem recebido menos atenção e também estudo. E aí eu pergunto, por quê? Bom, eu diria que está recebendo mais atenção no momento presente. A esperança, se a gente pensar na esperança como conceito, é uma coisa muito antiga, né? Não tem novidade nenhuma na esperança como um sentimento. A esperança é uma expectativa de que o futuro me reserva algo bom, né? De que o amanhã eu vou encontrar a solução para os meus problemas, eu vou ser capaz de manejar as questões que me aparecem, eu sou capaz, por exemplo, de ter uma boa solução para um problema de saúde. Então, como sentimento, é um sentimento muito antigo, né? Porque se a gente não tiver esperança, a gente desiste. Sem a esperança, a gente desiste, a gente joga a toalha. Então, a esperança é um sentimento antigo. Mas a ciência começa a investir na investigação sobre a esperança e o papel da esperança para o tratamento, para a cura, para a resiliência, mais recentemente. Os estudos, eles são relativamente novos. Tem um campo da ciência da saúde mental, que é chamado de psicologia positiva, que é uma ciência que surge ali a partir dos anos 70, 80, 90 nos Estados Unidos, e que tem cada vez mais buscado entender o papel de emoções positivas na resiliência, na força, na capacidade de superação do ser humano. Então, eu acho que, na verdade, a ciência tem se debruçado sobre esse tema. Ainda se debruça muito pouco, isso é fato. Mas, se a gente comparar com a evolução desse conhecimento, a gente tem feito cada vez mais pesquisas nesse campo. A gente tem, inclusive, em parceria com a UFO, um projeto de pesquisa em andamento, analisando qual que é o papel da promoção da esperança em pacientes com câncer. A gente está fazendo um trabalho que é internacional, envolve Angola, Portugal, Brasil e várias universidades dentro do Brasil, em que a gente está analisando quando a gente promove oficinas para aumentar o sentimento de esperança em pacientes que estão em tratamento de câncer, qual que é o impacto que isso tem sobre eles? O quanto que eles têm de ganho de qualidade de vida, o quanto que eles têm de ganho de engajamento no seu tratamento, o quanto que eles se sentem melhor a partir disso. Então, eu acho que, na verdade, ainda existem poucas pesquisas sobre isso, mas eu acredito que a gente tem pesquisado mais. Doutor Messina, bom, se existem poucas pesquisas, poucos estudos, por outro lado, baixos níveis de esperança ou desesperança têm sido positivamente associados ao risco elevado de problemas da saúde mental, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. E aí eu pergunto, doutor Messina, essa tal da esperança, será que funcionaria como uma espécie de vacina contra esses males? Não sei se vacina, porque o conceito de vacina é o conceito de barreira, né? Quer dizer, e a esperança não é uma barreira simples. A esperança é um conjunto de atitudes que nós vamos tomando para conseguir enfrentar as durezas da vida. Esse que eu acho que é o caminho da esperança, né? E assim como a Lília falava da psicologia positiva, a psicologia positiva é uma ciência, faz parte dos instrumentos de uma ciência que é a psicologia. Nós temos
no lado oposto da ciência, nós temos um negócio chamado fé. Quer dizer, enquanto a psicologia desenvolve um instrumento, a fé não desenvolve instrumento nenhum. Tem quem acredita e tem quem não acredita. Tem quem acredita na possibilidade de ser curado com os feijões mágicos do pastor fulano de tal, né? Porque precisa acreditar. Para usar os feijões mágicos do pastor fulano de tal, você tem que ter uma fé bárbara, né? Porque vai gastar dinheiro com aquele treco quando não funciona. Mas nós tivemos exemplos recentes da importância da fé, né? A fosfetolonamina, por exemplo, que foi um remédio que foi sugerido como sendo a cura do câncer, foi utilizado baseado em fé, porque não tinha nenhum conhecimento científico, não tinha nenhuma pesquisa séria demonstrando que a fósforo funcionava, como não existe nenhuma pesquisa séria demonstrando que os feijões mágicos do pastor funcionem, né? Mas a fé é importante. Pessoas que têm fé têm uma relação diferente com a dor e com a doença. E essa é uma coisa que nós médicos, nós profissionais de saúde, temos que aprender a valorizar. A fé dos nossos pacientes. Eu acho que não é uma coisa a ser retirada do arsenal terapêutico, é uma coisa a ser valorizada dentro do arsenal terapêutico. O senhor tem fé? Tenho fé. Então, por favor, use a sua fé para ter uma vida melhor, né? Ao mesmo tempo que eu vou usar os outros instrumentos que nós temos, como, por exemplo, a psicologia positiva, para construir essa vontade de alcançar uma vida melhor. E essa é uma coisa, aí existem também, já existem estudos demonstrando que pessoas que têm relacionamentos vivem mais e vivem melhor do que pessoas solitárias, porque conseguem construir cadeias de suporte da sua condição pessoal, seja lá boa ou ruim, mas conseguem construir cadeias de suporte. É identificada como um dos pilares da felicidade ter uma rede de relações. Professora Lília, se não existem muitos estudos, estão em andamento muitas investigações empíricas sobre a esperança, se concentrando, inclusive, em associações com resultados de bem-estar psicológico e social. Agora, menos atenção se concentrou na relação entre esperança e comportamentos de saúde ou resultados de saúde física. E aí eu pergunto, parece que o foco está mudando e a academia, então, começa a se interessar pelo assunto? Sim, a academia começa a se interessar mais fortemente pelo assunto. A esperança e seus efeitos sobre a saúde física, para além da saúde mental, ela começa a ser foco realmente. Tem estudos que já dão alguns resultados para a gente que mostram, por exemplo, uma relação entre pacientes que têm altos níveis de esperança e a relação com a dor. Esses pacientes suportam mais a dor, portanto, tem uma sensação menor de dor. Tem uma necessidade de usar menos analgésicos. Então, realmente tem poucos estudos ainda, mas os estudos que existem, eles nos deixam esperançosos, para usar uma palavra que nos inspira, de que vale a pena estudar esse campo e de que a gente tem respostas interessantes nesse campo. Doutor Messina, todos nós já tivemos aquela sensação desconfortável de não saber o que dizer, quando dizer, mas também de não querer escutar. E algumas perguntas que se encaixam nesse contexto têm exatamente relação com o campo da saúde. Por exemplo, o que eu entendo sobre minha saúde ou doença? O que me disseram sobre minhas doenças? O que pensa a respeito? Eu acho que cada vez mais, e particularmente neste momento em que nós estamos vivendo uma revolução informacional, as pessoas têm que querer
se expor ao conhecimento disponível, e tem que conseguir, se não entender, buscar interpretadores que o ajudem a entender a sua condição pessoal e clínica. É fundamental a participação. A ciência médica, tem um problema importante, entre tantos outros, que é chamar o seu cliente de paciente. Né? O que é um paciente? É um sujeito que espera. Né? O paciente é o sujeito que espera. E se nós dependermos para tanto o tratamento quanto a cura, o cuidado de um sujeito que espera, vamos muito mal. Nós precisamos da participação ativa do sujeito que vem nos buscar na área da saúde. Porque quem se cura é o doente. Quem se cura é esse sujeito. Ele tem que fazer coisas. Nós sabemos algumas coisas que ele tem que fazer. Ele tem que se alimentar melhor, ele tem que se movimentar, ele tem que ter hábitos higiênicos mais adequados, ele tem que ter relacionamentos. Então, ele tem que ter um monte de coisas. Então, esse cara está longe de ser paciente, ele é sujeito. Agora, nós temos que entendê-lo como sujeito também e conseguir conversar com ele no sentido de informá-lo, no sentido de permitir que ele consiga interpretar aquilo que ele está lendo lá no Google. Hoje, todos nós temos acesso a São Google, e todos nós, independente do nível de escolaridade, basta ser alfabetizado, tem condição de ter acesso a um monte de conhecimentos. Agora, como é que faz para entender esse monte de conhecimentos? Nós estamos vivendo uma era muito diferente. Em que era da humanidade nós vivemos em que a gente sabia que ia morrer e se preparava para morrer? Hoje existe um campo da ciência médica que se chama paliativismo. O que é o paliativismo? É morrer de maneira mais decente. Ou seja, eu antecipo a probabilidade da morte e me preparo para morrer. Estamos até atravessando o sinal vermelho, porque estamos já tendo a possibilidade, em alguns países, de realizar o suicídio assistido, quando não existe mais possibilidade de ter uma vida decente, e que o mais decente, dependendo da decisão individual deste sujeito, é tomar a decisão de se suicidar. Então, nós estamos vivendo um tempo muito complexo, que nós nunca vivemos. Nós estamos construindo esses conhecimentos. E parte desses dessa construção depende da nossa capacidade de entender esse mundo. E daí a importância dos profissionais de saúde a trabalharem ativamente no sentido de ajudar o nosso sujeito a entender o que está acontecendo. O doutor Vecina falou de suicídios, professora Lília, e suicídios, overdoses fatais de drogas, aquelas chamadas mortes de desespero, que são resultantes de uma aparente falta de esperança, hoje estão em níveis sem precedentes, né? E problemas de saúde mental estão aumentando. E aí eu pergunto, o que a nossa sociedade pode fazer para encorajar a esperança e combater o desespero? Eu acho que uma das principais coisas que a gente pode fazer é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos numa sociedade muito individualista. Nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida e nos dedicando pouco à vida do outro, com exceção daqueles outros que importa para a gente, né? Aqueles outros que são mais próximos, por quem nós temos um amor, né? Como os familiares, amigos, aquelas pessoas que estão fora desse círculo, de modo geral, são ignoradas na nossa sociedade, né? Como não sendo dignas da nossa atenção.
Eu acho que uma coisa que todo ser humano pode fazer mais do que tem feito é olhar para as pessoas ao seu redor e olhar para cada pessoa como digna de atenção, como digna de ter uma vida saudável, uma vida decente, como usou a expressão do Dr. Vecina. Essa vida de individualismo, ela nos tira a esperança, porque a gente começa a acreditar que a minha esperança começa a ser direcionada só para o meu alcance dos meus objetivos individuais, né? Quando a gente vive uma vida que é mais coletivista, em que a gente se importa com os outros ao nosso redor, a gente deposita a nossa esperança em objetivos mais coletivos, como, por exemplo, melhorar a saúde mental da sociedade, da comunidade onde eu convivo, ter ganhos sociais, diminuir a desigualdade no país, né? A gente comemora quando a gente aumenta o nível de emprego. Ontem eu assisti ao jornal e via que os dados da economia, as melhoras que a economia tem tido no Brasil, não são comemorados. Os economistas olham para aquilo e acham que é um problema, né? A gente devia olhar para os ganhos de emprego como uma coisa maravilhosa, porque ter um emprego digno, que a pessoa tenha um salário no final do mês e ela possa alimentar a sua família, é um elemento fundamental para a saúde mental. Ter a tranquilidade de que os seus filhos vão ser alimentados durante todos os 30 dias do mês é fundamental para a saúde mental. Então, saúde mental também passa por isso, por uma vida digna em sociedade. E a gente precisa olhar mais para esses objetivos coletivos e menos para os objetivos individuais. Porque, como bem salientou o Dr. Vecina, a cultura da solidão que o capitalismo está ensinando para a gente, né, ao longo de décadas, ela cultiva a infelicidade. E o capitalismo quer pessoas infelizes para consumir cada vez mais. Então, a felicidade também é uma questão política. Alimentar uma esperança também passa por questões políticas e passa por tomada de consciência, passa por estudar, né, passa por buscar se informar sobre esses elementos que são importantes, constituintes da nossa vida. Nível de emprego é mais importante que taxa de juros. Doutor Vecina, você falou do médico enxergar o sujeito, né? Agora, muitos médicos temem que, ao falar sobre a doença e a sua progressão, o paciente, que deveria ser tratado como sujeito, acabe perdendo a esperança. E aí, o que fazer, doutor? Tem que aprender a se comunicar. Assim como nós temos que aprender a escutar, é uma arte, o aprendizagem da escuta. Inclusive, hoje existem cursos de escuta. Existe também a arte da comunicação. Hoje, uma das coisas que nós discutimos muito, por exemplo, na área de gestão, é comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É saber como se expressar ao tratar com o outro. No caso do paciente, hoje nós temos que, em determinadas circunstâncias, dar notícias terríveis para o paciente. Sua vida acabou. Você tem metástases no corpo todo e vai morrer. É lógico que se eu me comunicar assim com o meu paciente, é um desastre, né? Então, como é que faz para fazer uma comunicação com o paciente? Como é que o paciente, e aqui, quando nós estamos falando de um paciente, particularmente nesses tempos em que as pessoas estão vivendo muito mais, não é só o paciente, é o paciente e sua família, porque nós também vamos levar interpretações do que está acontecendo com um ente querido para a família. Então temos que aprender a nos comunicar, né? O paciente tem que ser levado a realizar as perguntas necessárias. Eu não posso responder ao paciente perguntas que o paciente não fez. Esta é uma arte que a gente tem que aprender. Eu tenho que dizer para o paciente o que ele quer saber, e não o que eu quero que ele saiba. E na maior parte das vezes, nós cometemos esse erro. Eu comunico ao paciente o que eu quero que o paciente saiba. Eu tenho que conseguir fazer com que o paciente
queira saber o que ele precisa saber para ter uma vida melhor. Então é um caminho onde esse aprendizado tem que ser construído, Márcio. Você falou em viver mais. A sogra da professora Lília tem 110 anos, doutor Vecino. Salve, salve. Vamos ter cada vez mais centenários, né? Vamos ver como é que isso caminha. Professora Lília... E a sua colega, doutor Vecina, ela é médica e é provavelmente a mais longeva médica brasileira viva. Barbaridade. Bom, um abraço a ela. Com certeza. Obrigada. Professora Lília, você falou antes sobre o jornal que você assistiu, né? E na realidade, a gente tem sido bombardeado com notícias de guerras, mudanças climáticas, desastres ambientais. E aí, permanecer esperançoso sobre o futuro pode até parecer meio impossível. Agora, mas o que todos nós podemos fazer para encontrar esperança em tempos difíceis e incertos e evitar aquela frase que o Milor disse que a esperança é crônica e o medo é agudo, professora? Muito boa frase. Bom, o fato é que a gente precisa alimentar a esperança, porque se nós não tivermos esperança, a nossa vida se torna muito mais difícil. Então, partindo desse princípio, que a gente precisa alimentar a esperança, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando nós estamos assistindo países em guerra, guerras absurdas, sem o menor sentido, a gente vendo um contexto de mudanças climáticas que faz com que a gente tenha um sentimento de perda muito grande em relação às questões ambientais, né? Aumento do nível do mar, aquela visualização que a gente tem de que as praias mais bonitas que a gente já visitou provavelmente não existirão em algumas décadas. Então, tudo isso acaba mexendo muito conosco, né? Nos deixa muito inquietos. Mas, considerando que a gente precisa alimentar a esperança para que a gente tenha vontade de viver, para que a gente tenha ânimo para tocar a nossa vida, para que a gente encare as situações difíceis, né, de forma arregaçando as mangas, tem algumas coisas que a gente pode fazer para alimentar a nossa esperança. Uma delas é olhar os desafios mais de curto prazo, não visualizar os desafios de longo prazo todos os dias, porque quando a gente enxerga os desafios que a gente tem no seu todo, no global, a gente enxerga como se tivesse um monstro na nossa frente e que as nossas forças não são capazes de combatê-lo. Então, uma coisa que eu ensino para os meus alunos é fatiar o nosso desafio. A gente vai lá e esquarteja esse monstro do desafio em pequenos desafios e estabelece qual é aquele que eu sou capaz de atacar agora. Quais deles que eu tenho força para atacar de forma imediata? Essa é uma das formas. Uma outra forma também que é muito eficiente é a gente se lembrar das coisas boas que a gente tem na vida. A neurociência ensina para a gente que o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de focar nas coisas negativas que nos acontecem. Ele gasta mais energia, mais calorias com os acontecimentos negativos do que com os positivos. Então, se a gente tem 10 acontecimentos positivos um dia e 10 negativos, a gente fica com uma sensação desequilibrada de que aconteceram mais coisas negativas do que positivas. Então, a gente precisa ensinar o nosso cérebro a reconhecer qual é o real peso dessas coisas. E a técnica da gratidão é uma delas. A gente se lembrar das coisas boas que a gente tem na vida, para que a gente alimente dentro de nós essa sensação de esperança de que a gente é capaz de manejar os desafios que existem na nossa vida. Não significa que a gente vai ignorar que a nossa vida seja difícil, que ela seja desafiadora. Significa eu reconhecer que eu sou capaz de manejar. Como disse o Dr. Vecino, eu sair da condição de paciente e passar para um sujeito ativo que arregaça as mangas e enfrenta os desafios da própria vida. Isso que a professora Lília coloca me fez lembrar do filme Platoon. Tem uma passagem lá e se reporta, inclusive, a síndrome do coração partido, que é aquela condição cardíaca que muitas vezes é causada por situações estressantes, emoções extremas. E
durante a Guerra do Vietnã, um almirante da Marinha Americana, ele ficou detido por mais de 7 anos numa prisão norte-vietnamita, né? E ele notou uma tendência surpreendente entre os companheiros da prisão. Alguns deles sobreviveram em condições terríveis, já outros não conseguiram. E a diferença é que os esperançosos sempre diziam, doutor Vecina, nós vamos sair na Páscoa, nós vamos sair no Natal. Como a gente poderia entender, então, o papel do esperançoso e do otimista, hein, doutor Vecina? Primeiro, temos que diferenciar o otimista do ingênuo. O ingênuo é um cara que vai morrer na praia e provavelmente afogado num copo d'água. O ingênuo é um idiota. Então, temos que fugir da ingenuidade. Qual é a diferença entre um ingênuo e um otimista presente nesse mundo? É o conhecimento. É o conhecimento que nos transforma. E essas coisas que nós estamos discutindo aqui, que a Lília colocou agora na última resposta dela, são frutos do conhecimento. Nós temos que nos render à necessidade de levar conhecimento, de discutir, de incentivar as pessoas a saberem mais sobre a sua realidade, para, em sabendo mais sobre a sua realidade, tentar transformá-la. Não significa que nós vamos transformar. Nesse sentido, gosto muito de Eduardo Galeano, quando ele conta a história da utopia. Ele fala que a utopia é alguma coisa que a gente persegue e que quando a gente está chegando perto, ela vai ficando mais distante. E aí perguntaram para ele, olha, se ela vai ficando cada vez mais distante, para que serve a utopia? Para que caminhemos. E é essa a função que nós temos que ter na vida. Nós nunca vamos ter o paraíso na Terra, né? Eu, pessoalmente, não acredito em paraíso em lugar nenhum, mas na Terra, com certeza, nós não vamos ter. Então, qual é a razão da vida? A razão da vida é viver e melhorar as condições de vida para quem nos sucederá, porque, apesar de estarmos ficando cada vez mais velhos, seremos sucedidos sem sombra de dúvida. E o conhecimento é que é transformador. Professora Lília, as pessoas geralmente pensam na esperança como um tipo de traço de personalidade com a qual você nasce ou não nasce, né? Será que isso muitas vezes pode impedir que a pessoa perceba o que ela pode fazer e para que os próprios objetivos aconteçam? Pode. Sem dúvida que pode. Se a pessoa se mantiver dentro dessa crença de que eu nasci uma pessoa meio pessimista e eu vou morrer assim, definitivamente isso pode ser um impedimento para que ela aprenda sobre isso. Mas a ciência mostra para a gente que a gente tem um espaço de manejar o nosso comportamento. A gente é capaz de modificar, como os nossos amigos estoicos nos ensinaram. Nós não precisamos morrer da forma que nós nascemos. Nós somos capazes, durante esse processo que o Dr. Vecina nos dizia, né? A gente está aqui para viver a vida. Durante esse viver a vida, a gente tem o papel de nos aprimorar, de aprender com os nossos erros, de aprender com os outros. Quando a gente convive em sociedade, cada pessoa com quem a gente convive se torna um espelho para nós, porque na medida em que eu vejo que o outro faz uma coisa diferente de mim, eu aprendo sobre mim. Eu vejo, poxa, ele faz uma coisa diferente. Eu sempre dou um exemplo que para mim foi muito marcante. Uma certa vez, uma amiga virou para mim e disse a seguinte frase: eu termino tudo que eu começo. Eu tenho isso como princípio. Tudo que eu começo, eu levo até o fim. E aquilo foi um espelho para mim. Eu coloquei um espelho diante de mim e pensei, caramba, eu sou bastante diferente dela. Eu sou uma pessoa que volta e meia eu abandono um projeto no meio do caminho. E ali, a partir daquilo, eu comecei a me policiar e ser muito mais determinada com os meus projetos, de levar adiante aquilo que eu aprendi. Então, com a esperança também é dessa forma. A gente não precisa permanecer sendo
para sempre uma pessoa pessimista, carregando aquela nuvenzinha na cabeça, achando que nada vai dar certo. Não, a gente pode se aprimorar. A gente pode se aprimorar, por exemplo, falando coisas boas sobre nós mesmos. Nosso cérebro, ele é muito bom para acreditar em tudo que a gente fala para ele. Ele acredita, verdade ou mentira, ele acredita em tudo que a gente fala para ele. Então, se todos os dias eu digo, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa organizada, eu começo a me estimular por isso que eu estou dizendo para mim mesmo. Então, para os pacientes que estão em tratamento, repetir para si mesmo. Eu vejo o meu corpo se curando, cada vez que eu tomo essa pílula, ela entra no meu corpo, interage de forma positiva, ela está criando uma energia positiva em torno de si e, de alguma forma, criando uma sensação mais positiva em relação àquele tratamento. Então, a gente é capaz, sim, de transformar o nosso comportamento, a gente é capaz de sair de um pessimista para uma pessoa mais esperançosa. Aprender a cultivar a esperança é possível. Doutor Vecina, o senhor tinha falado do paliativismo, né? E existe a necessidade de uma investigação mais rigorosa do papel da esperança durante uma doença. E a esperança é aquele mecanismo de enfrentamento positivo que é importante em todos os estágios da doença. Agora, e quando falamos de pacientes em cuidados paliativos, doutor Vecina? Veja, o paliativismo é um campo da medicina, portanto é um campo da ciência, voltado para buscar uma morte digna, um fim de vida menos doloroso, menos sofrido, dentro do possível, né? Sem muita medicalização, né? O que a medicalização é consumir tecnologia achando que a tecnologia é que cura a gente. Um conceito Foucaultiano, né? Michel Foucault, que propôs o conceito de o consumo de atos médicos nos leva a acreditar que isto gera saúde. Não gera saúde. Se não for necessário, não gera saúde. Por outro lado, uma área da ciência que nós estamos, no Brasil, aprendendo a dominar. Fora do Brasil, ela já é mais conhecida. Então, você vai para os países europeus, o paliativismo existe lá há pelo menos 30 anos. Então, é um ramo da intervenção médica que se desenvolveu muito nesses países. Mas em todos eles, nós estamos ainda aprendendo coisas sobre esse viver com uma melhor qualidade de vida. Temos muitas doenças que têm um ciclo muito ruim, né? As demências, elas fazem com que a gente perca a nossa capacidade de tomar decisões sobre nós mesmos. E muitas vezes os nossos entes queridos, os filhos, marido, mulher, etc., não têm coragem de tomar essas decisões, né? Então, um paciente fora de possibilidades terapêuticas, demenciado, ele deve ser entubado? Um paciente nessas condições deve ser submetido a hemodiálise? E o rim dele vai parar. O rim dele vai parar antes dele morrer. E se eu for para a hemodiálise, ele vai ser mantido artificialmente vivo. Hoje nós temos soluções para substituir o coração que funcionam. O ECMO é um tipo de equipamento que substitui coração-pulmão parcialmente. Ele tem a condição de prolongar artificialmente a vida. Então, os médicos, se forem empurrados para eu quero que meu não sei o que continue vivo, apesar de estar demenciado, apesar de não ter mais sinais de funcionamento da cabeça, o cérebro não está mais aí, né? Então, nós temos ainda muito a aprender, a desenvolver, até do ponto de vista
de avaliar tecnologias que devem ser utilizadas para o prolongamento da vida, Márcio. Professora Lília, o estigma em torno da saúde mental pode dificultar o fato das pessoas procurarem ajuda ou falarem das suas experiências? E até que ponto isso pode dificultar a esperança dessas pessoas? Sem dúvida, Márcio. Existe um estigma muito grande, né, sobre a saúde mental, sobre a doença mental, e muitas vezes as pessoas deixam de buscar tratamento pelo medo de serem enquadrados, né, em algum diagnóstico, e de isso se tornar público, né, das pessoas com as quais ela convive, virem a saber dessa fragilidade de saúde mental. Isso, sem dúvida, é um problema muito sério. A gente precisa desmistificar isso, a gente precisa levar informação para as pessoas sobre o quanto é importante a gente cuidar da saúde mental e o quão frequente é o adoecimento mental. Porque muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas do nosso lado que passam pelas mesmas coisas que nós passamos, estão disfarçando tão bem quanto nós aquele adoecimento, aquele estado de sofrimento mental, e poderíamos estar nos ajudando mutuamente. E não fazemos isso por medo de sermos estigmatizados, né, pela doença. Então, eu acho que essa é, sem dúvida, uma barreira que impede muitas pessoas de procurarem tratamento. O normal é ser anormal. Nós temos que entender que nesses tempos que nós estamos vivendo, mudou, né? Tudo muda. E essa questão de que nós estamos vivendo num tempo em que a mudança é normal, então o normal é o anormal, ou seja, nós estamos continuamente nos transformando. Não existe gente que não seja um pouco louco, não existe. E ficar mantendo a nossa normalidade a custo da saúde mental, a custo de viver a vida como a gente realmente gostaria de viver, é um erro muito grande. Tem muitas pessoas que gostariam de estar vivendo a vida de forma mais louquinha, mais livre, menos fora da caixinha, mas não vive por conta dos medos que a sociedade vai impondo como uma vida normal. Nós estamos no finalzinho. Doutor Vecina falou dos feijões, falou exatamente da questão da religião, e eu queria colocar uma questão relativa exatamente a esse aspecto da esperança a partir de São Tomás de Aquino, que descreveu a esperança como uma paixão que segue a apreensão de um bem futuro que é difícil, mas possível de alcançar. E aí, será que a gente pode entender a esperança como um estado motivacional positivo que permite que as pessoas perseverem em direção aos objetivos e caminhos? E aí, doutor Vecina, o senhor falou da rede de relacionamento. Vale essa rede de relacionamento permeada pela religião? Também. Mas não só. Sinto muito, não compreendo. Boa resposta essa. Essa foi do celular. Alexia. Mas eu acho que, sim, esse conjunto de coisas são importantes, mas elas não são suficientes. Nós temos que acrescentar conhecimento científico nisso, e aí é o profissional de saúde que leva esse conhecimento. Mas o meu sujeito, paciente, ele sim, se ele tiver rede, se ele tiver disposição, se ele tiver fé, vai ser mais fácil a gente chegar lá, né? O efeito placebo existe e tem que ser levado em conta por nós profissionais de saúde. Dr. Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, doutor Vecina. Muito obrigado a você, muito obrigado aqui por aprender aqui com a Lília. Muito obrigado pela participação da professora de Felicidade da Universidade Newton Lins
e que coordena o Laboratório da Felicidade e do Bem Viver, a professora Alíria Noronha, a quem cumprimento mais uma vez e agradeço pela participação, professora. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, doutor Vecina, por esse bate-bola bom aqui. E eu acho que você tem uma frase para a gente resumir a nossa conversa, é que o objetivo da nossa vida é viver, e se a gente vive com esperança, a gente vive melhor e mais feliz. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.